Tá? Tem bomba. Bomba? Bomba no Corinthians. Ah, não, mas é o quê? Notícia boa, ruim? Como é que O a que gente você acha? adjetiva aqui? Deixa eu ver quem tá aqui no YouTube, ó. Bomba. Fala a notícia do Timão. Não, é uma bomba, vai ser Queria falar impactante. do jogo de Vocês ontem. lembram que ontem a gente falou sobre a vontade de Caldas, Roger Guedes, né? Que Roger Guedes priorizaria o Corinthians no retorno ao futebol brasileiro. Você lembra disso, né? Não. Ontem a gente trouxe a sonora do Roger Guedes falando. É mesmo? Se eu for voltar pro Brasil, vai ser pro Corinthians. E hoje, bomba a seguinte notícia. Romeu Tuma Júnior é afastado do Conselho Deliberativo do Corinthians. Romeu Tuma Júnior, o homem que foi oposição do Augusto Melo. Exatamente. Eles foram lados opostos, aí dá pra falar com extrema tranquilidade. Romeu Tuma Júnior era contra Augusto falava que ele era parcial, ele que pediu pra sair, ele que pediu o boné. Me explica essa história aí. Ele foi um pilar, um dos pivôs e pilares pra esse afastamento e esse impeachment até o momento do Augusto Melo, hein? É curioso, porque se a gente voltar pra fevereiro de 2024, o Augusto Melo apoiou Romeu Tuma Júnior na eleição pra presidência do Conselho. Era ele ou Jorge Calil, que é um membro antigo de grupos coligados à renovação e transparência. A decisão foi protocolada agora há pouco pela Comissão de Ética do Corinthians. Esse pedido, essa decisão da Comissão de Ética, ela foi estabelecida há 2 meses, Martelli, mas o Tuma só poderia ser afastado quando essa decisão fosse protocolada. Curiosamente, esperaram 2 meses para protocolar o que foi decidido naquela reunião, né? E bomba essa notícia hoje. Eu tive acesso ao despacho da Comissão de Ética do Corinthians, que é presidida pelo Roberson de Medeiros. E essa decisão ela se pauta nas seguintes alegações. Acusações sem a devida comprovação, com receios de riscos jurídicos e danos à imagem institucional e conflito de interesses e condutas que podem comprometer o equilíbrio do Conselho. Isso aí foi o Comitê de Ética Isso que foi o afastou? um pedido que foi protocolado em 2 oportunidades. A primeira, pelo conselheiro Roberto William Miguel, conhecido como Libanês. Ele é um aliado político do Augusto Melo. E outro, que foi protocolado pelo próprio Augusto Melo na Comissão de Ética, presidida por Roberson de Medeiros. Curiosamente, o Roberson de Medeiros é vice do Conselho. Então, hoje, ele é presidente do Conselho, com o afastamento do Tuma. Então, essa decisão foi protocolada agora à tarde. Queria deixar claro que a Rádio Bandeirantes aqui procurou o Tuma e procurou o Roberson de Medeiros, aí, Agrela. Continua que é ligando, conhecido vê como se ele quer Dunga falar. nas Alamedas do Parque São Jorge, Pô, o espaço tá aberto. pra explicar e pra dar um posicionamento, porque o Tuma é uma figura muito importante. Eu tenho uma no pergunta Corinthians. aqui, gente. Vamos lá. O vice, o Stabile, ele era da chapa do Augusto. Só que ele trouxe, por exemplo, pelo que eu vi agora, ele trouxe um cara... Como é que é o nome do cara que tava Provezan. É o que tava na gestão do Andrés? Ou Roberto. do Roberto de Andrade? Que é Andrés também, né? A gente pode colocar a mesma linhagem aí. O Piovesan, ele é do grupo político do Stabile, que é um grupo que chama União dos Vitalícios. E esse grupo União dos Vitalícios apoiou a eleição do Augusto e acabou rompendo no meio. O que acontece? O Conselho Deliberativo do Corinthians, no começo de 2024, montou várias comissões para fiscalizar os departamentos. Então você tem a Comissão de Justiça, a Comissão de Marketing, composta por 5 conselheiros. Até por isso a polêmica do irmão do Duílio ter participado da reunião com a Adidas, né? Como esse mandato do O Stabile... irmão do Duílio participou da reunião? Participou, Adriano Monteiro Alves. Porque ele compõe a comissão de ética, de marketing do Conselho Deliberativo. Então, como esse mandato do Stabile ele é tampão, em 2 Cara, meses... isso aí tá parecendo, com todo respeito, tipo assim, um Senado Federal, tá parecendo um Congresso, que cada um tem um representante, aí você pega no STF, tem um cara lá também que é da chapa, aí você dá uma esbarrada ali na Câmara dos Vereadores, tem um outro cara... Assim, é um reflexo claro da política. Realmente é um organograma político. E aí Sim. você vai colocando as suas peças ali. Tem o Centrão do Corinthians. O Centrão enfim. que tá no poder hoje. O Grupo União dos Vitalícios é o famoso Centrão. Eles até são Depois do conhecidos impeachment, assim. né? Ali vem tipo o Augusto- Temer, né? Então, Seria isso? a semelhança Mas, física ó, do eu Stabile tenho- com o Temer também... Eu tenho uma pergunta marca sua técnica aqui pra presença. você. Não sei se você vai saber me responder. Hoje, quem são os homens fortes no Corinthians? Então você tem o Stabile, que é o presidente. Tá? Stabile, Armando Mendonça, que é o vice-presidente, que era o segundo vice, hoje é o primeiro vice. O Armando Conversou com a gente Mendonça, recentemente. Ele é chapa Augusto? Mais ou menos. Ele apoiou a eleição do Augusto e abandonou o barco no meio. Ele é da chapa do Rosala, da chapa 82. Presidente agora Tanto do que Conselho. quando entrou no ar aqui com a gente, foi o mesmo dia que o Augusto Melo também conversou aqui na Rádio Bandeirantes, ele foi muito contra, né? Ele deixou Foi. isso bem claro. Falou Tá, que totalmente contra Augusto.
o presidente do conselho agora, não o Romeu Tuma Júnior que caiu. O presidente do conselho agora é mais próximo do Augusto. Inclusive é um nome cotado para se lançar como presidente no futuro, como um representante da chapa do Augusto. É o Roberson de Medeiros. Corintiano, anote esse nome porque vocês vão ouvir muito no noticiário em breve. Conhecido como Dunga, carinhosamente, no Parque São Jorge. Então, esses são os caras fortes do clube hoje. Você tem outros que são não empossados, mas que ajudam na tomada de decisão. Que é o Fran Papaiordano, que também é um dos vitalícios, entre outros. São vários nomes antigos na política do Corinthians. Queria explicar essa história do Piovesan, que é um dos integrantes da comissão financeira do Conselho Deliberativo. Como o mandato do Stabile é tampão, ele não tá querendo nomear diretores sabendo que esses caras daqui 2 meses podem sair. Ele contrata alguns profissionais, mas nomear diretores ele não tá fazendo. Então é como se fosse um cargo interino. O Piovesan já estava na comissão, agora ele assume a diretoria informalmente. Assim como o Adriano Monteiro Alves participou de uma reunião em nome da comissão de marketing. Então, e eu não diria que o Piovesan é um cara da renovação e transparência. Ele é um cara que já foi integrante de diretorias na época do Roberto de Andrade, assim como o Augusto Melo já foi integrante de diretoria na mesma gestão, Roberto de Andrade. Então, eu não trato como renovação e transparência, eu trato mais como a união dos vitalícios. Tá, que seria um terceiro braço aí. É uma terceira via de centro. Porque o Augusto não tá nessa, né, não seria da união dos vitalícios. Não. A união dos vitalícios é diferente de conselheiros vitalícios. A união dos vitalícios é uma chapa, que é votada e consequentemente, eleita. É. Boa parte dela, é claro, composta por conselheiros vitalícios. Sinceramente, cara, você não dá pra saber. Não dá pra saber se os caras querem realmente a saúde do clube, se eles querem o poder mesmo. Não, todo mundo Dá quer pra poder. dizer que o grupo do Augusto Melo tem em torno de 60 pessoas, que foram as pessoas que votaram pela permanência dele. Sim. É que dessas 60 pessoas, você deve ter umas 10 ali que não largam o Augusto em hipótese alguma. Certo. E outras que são sem Largariam, né? Que largariam. Tem os caras que são meio mais fluidos, né? Então, esse lado aqui vai ficar, eu quero continuar. Então, venho pra cá. Mas aí que é o famoso do malandro, né? O sabonete, o cara fica ali só... Pô, não, Perfeito. Tô contigo. Aí a força aqui... Olha, eu gostaria de estar contigo, cara, mas eu preciso olhar meu lado, ele tá com e vai pra lá. E aí ele vai jogando o jogo e ficando ali. Agora, é curioso, né? Cai o Augusto Melo, o Romeu Tuma Júnior, cai também... presidente do conselho. É uma vitória gigante do Augusto Melo essa aí nos bastidores, tá? Pra tirar a tirada do Tuma. Lembrando que o Augusto pode voltar, né? Se os conselheiros não votarem... Até amanhã, né? o Tuma teria que marcar a Assembleia Geral dos Sócios, né? Pra definir... Não marcou. Ainda não marcou. E não vai marcar. E agora quem tá nessa responsabilidade de marcar é um dos grandes aliados do Augusto, que é o Roberson de Medeiros. Cara, se isso Roberson, fosse... marcar... tá frio, hein, Nina? Meu palpite Hoje é que vai não é pra um bom 30 dia. de Tá julho. frio? Tá frio, isso é hoje inegável. Não. Deixa eu ver. Putz, tem data FIFA, não vai dar. Os conselheiros têm que ver, né? Só você tem que ver o jogo. Ele vai empurrando. Se vai fosse empurrando. uma novela das 9, hein, PDV? Ai. Imagina só que novelão que não ia ser. Eu tô com o Estatuto do Corinthians aberto aqui. Eu queria ler o artigo 47, que acho que reflete bem a realidade do clube hoje. Vamos lá. A convocação para as reuniões da Assembleia Geral poderá ser, a convocação para as reuniões da Assembleia Geral poderá ser feita pelo presidente do Conselho Deliberativo ou por pelo menos metade dos conselheiros, sendo publicada, no mínimo, 3 vezes em 2 jornais diários de grande circulação, com antecedência de 30 a 60 dias da data da realização da Assembleia Geral. Ou seja, se ele marcar amanhã é dia 31 de maio, então ficaria entre 31 de junho e 31 de julho essa Assembleia Geral, visto a realidade hoje, acho que é 31 de julho Vou mesmo. esperar o Mundial de Clubes. Os caras vão ver o Mundial de Clubes A pausa é perfeita pra você resolver essas questões, né? Ai, Um mês ai, sem minha jogo. gente.